Desde pequeno te ensinaram que livro é sinônimo de conhecimento, né? Que ler é sempre bom, sempre seguro, que não existe leitura proibida. Mentira! Tem livros que não foram feitos para todo mundo. Alguns textos carregam mais do que palavras. Carregam códigos, rituais, fórmulas, portais. E o mais estranho, a maioria deles simplesmente desapareceu do alcance da maioria das pessoas. Foram escondidos. Ou pior, foram transformados em tabu. Mas por quê? O que será que tem neles que incomoda tanto? Estes são os 7 textos que fizeram reis suarem frio, religiões mudarem, impérios caírem, e que por algum motivo sumiram do nosso alcance. Parece exagero? Então me responde. Por que você nunca ouviu falar deles na escola? Por que estão trancados em bibliotecas inacessíveis, escondidos sob a poeira de manuscritos antigos, ignorados por universidades e ridicularizados por especialistas? Você vai entender, mas precisa ir até o fim, porque no final você vai se perguntar: por que estão escondendo isso de mim? E talvez, só talvez, você comece a enxergar o mundo de um jeito que nunca mais vai conseguir desligar. Você já ouviu falar no livro de São Cipriano? Dizem que foi escrito por um feiticeiro que virou santo. Isso mesmo, ele praticava feitiçaria, magia, invocava espíritos e depois virou um santo da igreja. Mas ele não abandonou tudo. Ele deixou um grimório. Um livro que mistura orações cristãs com rituais de magia popular. Um manual híbrido com o nome de um santo na capa. E feitiços de destruição nas páginas. Algumas versões têm fórmulas para atrair riqueza, outras para se proteger do mal, e outras para invocar forças que nenhum padre ousaria nomear. É um livro que opera na fronteira entre o sagrado e o proibido. E por isso mesmo, foi caçado, queimado, suprimido, mas ainda circula, ainda está por aí. E quem leu, de verdade, diz que sentiu alguma coisa mudando ao redor. Às vezes para melhor, às vezes nem tanto. Por que um livro desse sobreviveu por séculos, passando de mão em mão como se fosse uma arma secreta? E por que tanta gente poderosa quis fazer ele desaparecer? Agora segura essa, o livro de Dzyan. Quase ninguém ouviu falar. Mas entre os iniciados, ele é tratado como relíquia sagrada. Um texto citado pela fundadora da teosofia, Helena Blavatsky, como fonte de conhecimento ancestral. Supostamente escrito por seres de uma sabedoria tão antiga que não eram nem humanos. Civilizações perdidas, entidades superiores. Quem sabe? O livro fala da criação do universo, da estrutura oculta da realidade, da evolução espiritual além da matéria. E sabe o mais assustador? Ele nunca foi publicado oficialmente. Só fragmentos, citações, vislumbres. Como se alguém estivesse tentando manter a verdade fora de alcance. E se esse texto realmente contiver as respostas sobre quem somos, de onde viemos e para onde vamos, por que ele nunca chegou às nossas mãos? Quem decidiu que a gente não podia saber? Agora segura firme, porque o próximo é pesado. O livro de Thoth. Um texto lendário, atribuído a ninguém menos que o deus egípcio Thoth. O escriba dos deuses, o mestre da sabedoria, o arquiteto das leis cósmicas. Dizem que esse livro continha os segredos da linguagem dos animais, do controle dos elementos da natureza, da manipulação da realidade. Um manual divino que oferecia o poder absoluto, mas com um aviso: quem ousasse lê-lo sem estar preparado, pagaria com a própria sanidade, ou com a alma. Esse livro não era um conto, era uma ameaça, e por isso mesmo, os antigos o esconderam, trancaram, protegeram como se fosse uma bomba espiritual, porque talvez fosse. Se o livro de Thoth existiu mesmo, e há indícios arqueológicos que sugerem que sim, por que ele nunca foi aberto em público? Por que é tratado como mito, quando tantos outros mitos hoje já viraram história? Quem tem medo do conhecimento que vem de um Deus? E agora chegamos a um manuscrito que não foi escrito por uma entidade antiga, mas por um homem. Um homem que fundou uma religião inteira, baseada em ideias que ele teria começado a desenvolver a partir desse texto perdido. Excalibur, de Ron Hubbard.
Antes de criar a cientologia, Hubbard escreveu um livro que, segundo relatos, era tão perturbador que causava colapsos emocionais em quem o lia. Ele mesmo dizia que ninguém conseguia passar pelas primeiras páginas sem ser profundamente abalado. Esse livro nunca foi publicado oficialmente. Sumiu, mas deixou rastros. Dizem que nele estavam os conceitos mais profundos da consciência humana, da manipulação da mente, da essência do poder pessoal. Coisas que só mais tarde, diluídas, apareceriam nos ensinamentos da cientologia. Mas por que esconder o original? Será que ele disse algo ali que não podia ser revelado? Algo que tocava num ponto sensível demais? Ou foi censurado? Por quem viu no texto um risco à ordem? O que um manuscrito precisa conter para ser escondido até hoje por uma religião multimilionária? Quem tem coragem de ler aquilo que enlouqueceu o autor? Agora presta atenção no próximo. O livro de Enoque. Um texto antigo, tão antigo que foi retirado da própria Bíblia. Sim, você ouviu certo. Ele já fez parte das escrituras sagradas. E depois foi arrancado, esquecido, deixado de lado como se fosse um erro. Mas não era. O livro de Enoque fala de anjos caídos, dos vigilantes, de entidades que vieram à Terra, se relacionaram com humanos e mudaram para sempre o destino da humanidade. Fala do céu, do inferno, de portais dimensionais e do julgamento final. Ele foi usado por séculos no judaísmo e no cristianismo primitivo, mas com o tempo, sumiu. Oficialmente foi considerado apócrifo. Mas por quê? Que tipo de revelação havia ali que incomodava tantos donos do poder religioso? Será que esse texto mostrava uma narrativa que desmascarava o controle espiritual? Que colocava os anjos como seres não tão puros assim? Se ele foi banido, é porque tocava num ponto sensível, e livros que tocam verdades perigosas geralmente são os primeiros a desaparecer. Agora segura essa. O Grimório do Papa Honório, um livro de feitiçaria atribuído a um papa. Isso mesmo, Honório III. É claro que a igreja negou qualquer ligação. Diz que é falso, que é uma fraude. Mas o conteúdo, esse existe e é poderoso. Rituais mágicos, invocações demoníacas, fórmulas que misturam símbolos cristãos com magia cerimonial antiga. É como se alguém tivesse vestido o manto da fé para ocultar um grimório sombrio. Por que um livro desse seria escrito em nome de um papa? Foi um ataque à fé? Um vazamento interno? Ou uma tentativa de camuflar práticas ocultas dentro da própria estrutura da igreja? Alguém tentou dizer alguma coisa, e o silêncio em volta dele diz mais do que 1000 sermões. E para fechar a lista, a Clavícula de Salomão, um dos grimórios mais temidos e mais respeitados da história da magia ocidental. Supostamente escrito pelo próprio rei Salomão, aquele que, segundo a tradição, controlava demônios, espíritos e forças invisíveis através de anéis mágicos e pactos secretos. A clavícula ensina a criar talismãs, fazer rituais, invocar entidades. Tudo isso com base em astrologia, cabala e símbolos milenares. É praticamente um manual de como abrir portais e negociar com o invisível. Mas o que um rei israelita estaria fazendo com esse tipo de conhecimento? De onde ele tirou isso? E por que tanto esforço histórico para manter esse livro como folclore? Será mesmo que era só misticismo ou parte de uma tecnologia espiritual que foi escondida da humanidade? Porque se for verdade, então o que mais está escondido? Porque se for verdade, então o que mais está escondido? E aqui é onde tudo começa a ficar ainda mais estranho. Porque quando você junta os pontos, uma coisa fica clara. Esses livros têm algo em comum. Todos eles foram retirados de circulação, demonizados ou desacreditados. E todos falam de um jeito ou de outro sobre poder. Poder espiritual, poder de manipulação, poder sobre si, sobre os outros, sobre o invisível. Agora me diz, quem teria interesse em manter esse tipo de conhecimento longe de você? Quem se beneficia quando você acha que tudo isso é só superstição? Quem lucra com a ignorância das massas? A resposta pode ser mais incômoda do que parece, porque talvez não seja coincidência. Talvez exista sim uma estrutura, uma elite, que há séculos controla o fluxo de informação.
que decide o que você pode ou não pode saber, o que é ciência e o que é heresias, o que é história e o que é teoria da conspiração. Mas e se a conspiração for real? No próximo vídeo, eu vou te mostrar o que esses livros têm a ver com as famílias que controlam o mundo há gerações. Vou te contar sobre o caso de um certo bilionário que foi parar na presidência e como ele pode ter sido uma peça fora do tabuleiro. Ou talvez, parte de algo ainda maior. Mas por enquanto, eu quero saber de você. Qual desses livros mais te chamou a atenção? Qual você gostaria de ler, mesmo sabendo que pode mudar sua visão do mundo? Comenta aqui embaixo. Escreve só o nome do livro que mais te intrigou. Isso já vai ser o suficiente para a gente saber quem está despertando. E se você chegou até aqui, é porque você já sabe que não foi por acaso. Então deixa o like, compartilha com quem precisa abrir os olhos e se inscreve. Porque no próximo capítulo, o buraco é muito mais fundo. A gente se vê do outro lado.